Fala aí, galera do oitavo ano, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Essa é mais uma aula de revisão e é sobre o capítulo 4 da unidade um do livro um de vocês, Revolução Francesa e Império Napoleônico. Primeira coisa importante, o que é a palavra revolução? Revolução, pessoal, é uma transformação na sociedade, uma transformação profunda. Quando a sociedade muda, ou o seu jeito de economia, ou o seu jeito de política, ou o seu sistema político-social, isso são revoluções, são quando a sociedade se transforma. E na França essa revolução foi bastante importante, porque colocou no poder, colocou no governo ideias liberais, ideias iluministas. Vamos lembrar o que são as ideias iluministas. Ideias de igualdade de todos na lei, ideias de que as pessoas têm liberdade de expressão, direito de ter propriedade, de comprar bens, certo? Que são as bases do sistema capitalista, são essas ideias liberais, ok? Mas como é que era a França antes dessa revolução? Antes de 1789, 1789, que é o ano da Revolução Francesa, a França era governada por reis autoritários, por reis absolutistas. Luís XIV, Luís XV, Luís XVI, certo? Eles e suas esposas, ó, por exemplo, essa aí, a Maria Antonieta, da Áustria, certo? Esses dois, eles eram ostentação, né? Então tinha a nobreza, que são os donos de terra, os guerreiros. Os nobres não pagam imposto. O pessoal do clero, da igreja, tem donos de terra também e não pagam impostos. O terceiro estado, que é o povo, esses pagam impostos, desde o trabalhador mais simples até os burgueses ricos tinham que pagar impostos, certo? E vale lembrar vocês que a burguesia na França, os comerciantes eram quem sustentavam a ostentação desse rei. Os grandes burgueses, né? Os ricões, dono de escravo, dono de plantação, eles que sustentavam essa ostentação da nobreza. Enfim, então a França era um estilo feudalismo, estilo castelo ainda, certo? Enquanto isso, a vizinha da França, olha aqui no mapa, ó, a França é esse laranja, a vizinha Inglaterra já estava tendo fábricas, certo? A vizinha Inglaterra tinha um rei sem poder e quem mandava na Inglaterra eram os burgueses, os comerciantes. Então a França estava um pouco atrasada tecnologicamente em relação à Inglaterra. Então veio uma seca, né, falta d'água muito forte em 1788, um ano antes da Revolução. E o rei prendia numa prisão chamada Bastilha todos aqueles que não concordassem com seu governo, certo? Era uma fortaleza prisão do rei. Então, o clima foi ficando ruim. Quando os Estados Unidos, as 13 colônias da Inglaterra, proclamou independência, né, piorou ainda mais a situação da França. Então o rei decidiu fazer uma assembleia dos Estados Gerais em 1789 no palácio dele, no Palácio de Versalhes, certo? Nessa assembleia estava o primeiro estado, que é o pessoal do clero, da igreja, o segundo estado, que é o pessoal da nobreza, e o terceiro estado, que é o povo. O terceiro estado, o povo não apoiou essa assembleia e se retirou, ok? Foi fazer uma assembleia sozinho, o terceiro estado, chamada Assembleia Nacional. Nessa Assembleia Nacional, pessoal, tinham dois grupos políticos importantes. O primeiro grupo político eram os girondinos, né? Os girondinos, eles eram os burgueses ricos, os donos de escravo, dono de terra, dono de plantação de açúcar, dono de navios, certo? Eram os girondinos. Eles queriam mais autonomia. Eles não queriam o fim do rei. Eles queriam que continuasse uma monarquia constitucional, uma monarquia com leis, constituição. Eles queriam mais privilégios. O segundo grupo dessa Assembleia Nacional eram os jacobinos, chamados também de sem-culotes, porque eles usavam essas calças, ó, sem aquele culote de riquinho, certo? Os jacobinos, eles eram mais revolucionários, eles queriam igualdade popular, que o povo fosse todo tratado igualmente. República, eles queriam presidente, poder votar, certo? E eles sentavam do lado esquerdo. Então, pessoal, até hoje usa-se esse termo direita e esquerda.
Na direita eram as pessoas que queriam manter o sistema, certo? Manter as coisas como eram, conservadores, que são os burguesões, certo? Poucas mudanças. E os jacobinos eram os revolucionários, bastante mudanças. Esses eram a esquerda. Até hoje usa-se esse nome direita e esquerda na política, certo? E aí, né, tanta revolta, né, confusões na rua, eles começaram invadindo essa prisão aí, ó, a prisão da Bastilha, certo? Eles foram lá, mataram o comandante, libertaram os presos e começou, a partir de então, revoltas, manifestações violentas em toda a França, certo? Como é que foi então esse processo revolucionário? Primeiro, né, proclamaram os direitos do homem e do cidadão. Todo homem tem direito de ser tratado igual perante a lei, né, e coisas desse tipo, muito parecido com os direitos humanos hoje em dia. Nenhum homem pode ser preso sem o julgamento, nenhum homem pode ser morto pelo governo, certo? Todos nascem livres e iguais perante a lei. Galera, isso mudava porque antes, na época do rei, o rei era diferente perante a lei. A família do rei, os nobres, eram diferentes perante a lei. O pessoal da Igreja Católica era diferente. Então agora eles proclamaram um documento que todos eram iguais perante a lei, certo? E declararam um rei, que o rei ia continuar, mas ia ter uma constituição, uma monarquia constitucional, certo? O rei não ia morrer, ia continuar vivo, mas ele ia ter que obedecer às leis, certo? E ia dividir em três poderes, ó, executivo, legislativo e judiciário. O fim, né, todo mundo agora ia ter que pagar imposto, inclusive o pessoal do clero e da nobreza, certo? E voto para homens com mais de 21 anos com um certo dinheiro por ano, certo? Pessoas pobres e mulheres não ficavam dentro das eleições, certo? Então, você pode ver que os pobres continuaram excluídos da vida política, certo? Ser só rico podia participar. Enfim, os reinos vizinhos da Áustria, essa região aqui, ó, amarela com laranja aqui, a Áustria e a Alemanha, a Prússia, né, se chamava Prússia na época, boa parte da Alemanha era Prússia, ficaram contra essa revolução, com medo dessa revolução espalhar no país deles também, certo? E o rei, Luís XVI, estava compactuando com o rei desses países para poder acabar com a revolução. Então, em 1792, o rei foi preso. Ok? Pessoal, os líderes dessa revolução, os jacobinos, que são aqueles da esquerda, mais revolucionários, mais radicais, certo? Maximilien Robespierre e Jean-Paul Marat, certo? Eles exigiram que o rei fosse executado. Então ele foi na guilhotina, que é essa máquina aqui, ó, que criaram para o próprio rei matar pessoas, o rei morreu nela. A mulher dele, Maria Antonieta, também perdeu a cabeça nessa máquina aí, na guilhotina, certo? E vai começar, né, uma nova lei, uma nova constituição agora dos jacobinos. Que essa nova constituição agora todo mundo, homem do sexo masculino, não importa o dinheiro, mais de 21 anos ia poder votar. O fim da escravidão, ó, nas colônias. A França não ia ter mais escravos, certo? Liberdade para todos. E a criação de escolas primárias gratuitas, escola pública. E também pensão, galera, para viúvas e aposentados. Então, pessoal, essa Constituição nova dos Jacobinos, em 93, era uma Constituição mais popular, mais para o povão, certo? Só que, galera, os jacobinos acabaram ficando muito radicais. Começaram a executar qualquer um suspeito de ser contra a Revolução e ia para a guilhotina executado, perder a cabeça. Cerca de 40 mil pessoas em um ano foram executadas, certo? Foi chamado de período do terror. Então, os girondinos, que são os burgueses, os grandes burgueses, aproveitaram esse medo das pessoas dos jacobinos e mataram os líderes dos jacobinos, o Robespierre, certo? Executaram eles, foram guilhotinados, e assim os grandes burgueses ficaram no poder da França no final da história, certo? E é aí que entra o Napoleão Bonaparte. Esse governo dos burgueses era chamado de diretório, era o local que os burgueses se reuniram, ok? E ficou
proibido, né, o direito de poder se revoltar, de propriedade, né, conseguir comprar terra, comprar mansões, ficou mais específico para os ricos, certo? E aí, mas a igualdade continuou pelo menos na lei, né? Então, eram vantagens que eram boas para os ricos, para a burguesia, e não para os pobres, para os sem-culotes, certo? Então, continuou tendo crise econômica, continuou pobreza, certo? E para tentar diminuir o conflito, os burgueses convocaram Napoleão Bonaparte, um general jovem, ok? Para fazer parte do governo. Napoleão começou como membro do diretório e depois ele fechou o diretório. Ele cercou com tropas e falou: agora eu vou mandar na França sozinho, certo? Ele se proclamou cônsul, consulado. Ele ia ser o novo príncipezinho da França. É o golpe de 18 Brumário, certo? Ele assumiu o poder, ele botou a coroa nele mesmo, que nem tem aí na foto, ó, ele pega a coroa, bota nele mesmo, o pessoal da igreja fica só olhando, certo? O pessoal fica só olhando e ele ficando todo poderoso sozinho. O que ele fez de importante? Primeiro, vamos lá, vocês vão perceber que ele só, a maioria das coisas, ajudou as pessoas mais ricas. Incentivo à indústria, certo? Ou seja, pessoas poderiam montar fábricas. Claro, tem que ter dinheiro para montar fábrica, certo? E cobrar imposto nos produtos vindos de fora. Produtos ingleses ficavam mais caros na França desse jeito. Obras públicas, né, para melhorar o transporte, o comércio, a circulação de mercadorias, estradas, certo? Banco da França, melhora na agricultura, nas plantações, certo? Emprestando dinheiro para os proprietários de terra, para o dono de terra. Reorganizou a educação na França, criando escolas, isso foi bom para todo mundo, certo? E criou o Código Civil Napoleônico, que deu direito à propriedade privada, ou seja, poder comprar terras, comprar mansões e igualdade de todos perante a lei. Então, ele trouxe medidas consideradas liberais, certo, para a política francesa, né, tentando competir com os ingleses que tinham os melhores produtos, as melhores fábricas na época. Então, pessoal, o Napoleão ele tinha uma vontade de se expandir, de dominar os territórios em volta, certo? E ele, então, iniciou a invasão desses territórios vizinhos. Ele decretou o seguinte, o bloqueio continental. Quem fizesse comércio com essa ilha aqui, que é a Inglaterra, se algum país da Europa continental, do continente, fizesse comércio com a ilha, ia ser invadido pelas tropas francesas, certo? Ele ocupa a Alemanha, a Itália e a Polônia, toda essa região, a Espanha também, se rende para ele. Só que Portugal, que é esse pedacinho rosa aqui, e a Rússia, que é o amarelo, desobedecem. Então, o Napoleão invade Portugal, vai fazer o rei fugir para o Brasil, inclusive a gente vai falar disso depois, e o Napoleão invade a Rússia, certo? Em Portugal, os ingleses ajudaram os portugueses a combater as tropas francesas. Só que, na Rússia, Napoleão teve a péssima ideia de invadir no inverno, ok? E os russos tinham uma tática chamada terra arrasada. Os russos iam recuando, né, fugindo do Napoleão e queimando as casas, queimando as plantações. Então, quando os soldados do Napoleão chegavam para se alimentar, para passar a noite, não tinha onde, certo? Então, muitos morreram e ele recuou, ele voltou para a França. E na volta para casa, ele foi perdendo batalha após batalha até ele ser preso, ok? Ele conseguiu fugir da prisão, ele governou Paris de novo por mais ou menos uns 3 meses, até ele ser preso de novo. Okay? E aí acabou o Império Napoleônico em 1813. Depois do fim que Napoleão perdeu, pessoal, teve o Congresso de Viena e a Santa Aliança. O que é isso? Foi uma reunião de reis da Europa, né, para tentar voltar ao antigo regime, tentar voltar aos reis da Europa, antes do Napoleão ter invadido e bagunçado tudo. Então, o Congresso de Viena é uma tentativa, uma reunião de reis para restaurar as monarquias europeias, certo? E eles iam ter um pacto militar para evitar qualquer revolução de novo desse tipo, chamado Pacto da Santa Aliança. E o rei ia ajudar o outro caso o reino dele fosse, né, ameaçado por esse tipo de ideal liberal. Ok, pessoal? Vou ficar por aqui nessa aula de hoje. Até a próxima.